Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Gente, eu tô falando baixo porque são exatamente 11 horas da noite e eu resolvi começar a gravar porque eu tô sem sono. Eu tô passando por alguns momentos ruins aí. As crianças estão dormindo também, então por isso tô falando baixo também, né? Eu tive uma recaída na depressão e isso tem me deixado muito mal, sabe? Eu não tava conseguindo fazer nada. E aí eu tava muito mal. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação da minha cozinha. Que eu tô acumulando louça desde ontem à noite. Eu sei que você vai olhar e vai falar: meu Deus, Ingrid, como que você deixa chegar nesse ponto? Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que depressão é uma coisa muito séria. Acontece e, enfim, eu achei que eu tava me livrando da depressão, mas alguns acontecimentos recentes parece que tá fazendo eu voltar. E não era isso que eu queria. Eu até relutei. Eu hoje em dia sei identificar muito mais quando tá tudo voltando, então qualquer coisa que esteja acontecendo eu consigo passar por cima, sabe? Só que desde ontem à noite, ou seja, vai fazer 24 horas que eu não faço nada na minha cozinha. E alguém vai assistir isso, vai me chamar de porca, vai falar que eu tô arrumando desculpa, vai me chamar de preguiçosa, vai falar que não se deixa chegar a esse ponto, mas enfim, outra coisa que eu preciso falar sobre o Douglas. Ele viajou, então ele não tá em casa, ele trabalha viajando, então quando ele não tá, é tudo mais complicado pra mim. Então eu me permiti descansar minha cabeça. O Júnior, ele até me ajudou. Ele lavou um pouco da louça, só que como tava frio, eu pedi pra ele parar, pra ele não lavar mais. Gente, não é fácil. Não é simples. Pra quem vê de fora não consegue identificar isso como depressão. Então, eu realmente não ligo. Se você quiser me xingar do nome que você tiver aí na sua mente, quiser falar qualquer coisa, não ligo realmente. E eu tô expondo isso aqui, gente, porque às vezes a gente vê uma amiga nossa passando por isso. Não no meu caso, mas às vezes, né, você pode estar vendo alguém ali, algum amigo seu, sei lá, passando por isso e você acha que é porquice, preguiça, desleixo. Quando você vai ver, a mente da pessoa tá uma bagunça igual a qualquer parte da casa dela, né? Então, assim, eu arrumei o básico, que no caso era a sala onde a gente mais fica. Também tô passando por essa situação do meu quarto não ficar pronto nunca. Inclusive, parece que o pedreiro vai vir amanhã cedo. Então, se ele vai vir ou não, eu não sei. Mas eu preciso do meu quarto pronto, sabe? Não tá sendo fácil. Bom, é assim que tá a minha pia. 24 horas sem lavar louça. Hoje eu comi miojo e as crianças comeram macarrão. Tá vendo ali, ó? É macarrão. Não é miojo, tá? Eu comi miojo. Eles comeram macarrão. Eu vou limpar aqui e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Agora eu vou contar um pouco da minha trajetória aí na depressão, como que tudo começou. Em 2018, mais ou menos, eu vinha passando por uma situação muito complicada financeiramente. Acredito que tenha sido aí o pontapé inicial para essa trajetória. Popularmente falando, eu comecei a ficar desleixada. Eu não tinha mais vontade de me arrumar, pentear o cabelo, escovar os dentes, me cuidar. Coisas que para mim eram coisas super normais
e super naturais de acontecer. Era eu estar sempre arrumada, de cabelo bem arrumado, de maquiagem, perfumada, e nem isso eu tava querendo fazer também mais. Tem o fato de que eu já tava no terceiro filho e como as coisas financeiramente não estavam indo bem, isso também começou a mexer com a minha cabeça, então eu não tinha um pingo de paciência com os meus 3 filhos na época. Eu tinha acabado de perder uma casa própria, então eu me vi sem saída. A gente teve que alugar de novo uma casa e o único dinheirinho que a gente tinha para fazer tudo que a gente tinha planejado fazer quando a gente estivesse na casa própria, a gente acabou tendo que usar com outros gastos. Além de tudo isso tá acontecendo na minha vida, eu também tava tendo problemas com as amizades que eu tinha. Eu tava lidando pela primeira vez com competitividade, algo que eu nunca tinha lidado nunca na minha vida. Eu nunca tinha imaginado que um dia eu ia ter que aprender a lidar. Todos os dias era uma briga diferente, uma discussão diferente, era descoberta de uma falsidade diferente. Tava tudo muito complicado naquela época e como eu não sabia lidar, eu acabei sendo muito imatura. Comecei a levar tudo pro coração, tudo pro lado pessoal, as coisas que às vezes nem era pra levar pro lado pessoal, e isso me destruiu muito por dentro. Se eu tivesse a maturidade naquela época que eu tenho hoje, tudo seria diferente, eu posso provar. Sabe aquela história que a gente tem que ouvir primeiro os 2 lados pra poder tomar um posicionamento? Pois é, eu nunca ouvia os 2 lados, eu sempre ficava do lado errado. Isso me desgastava demais, me deixava muito chateada, eu acabava absorvendo muitas energias negativas, coisa que naquela época eu não entendia muito bem, e hoje, quando eu vejo que a energia é negativa, eu não me envolvo, eu não me meto, eu não abro a minha boca, eu saio de perto, eu me afasto, porque eu não quero que tudo volte à tona como foi nessa época. Eu sentia muita necessidade de expor qualquer coisa da minha vida e eu não entendo por que eu fazia isso. Eu achava que a atenção que gerava era muito bom pra mim, mas no final acabavam sempre usando algo contra mim, algo que eu mesma disse contra mim. A única coisa que eu não tinha necessidade nenhuma de expor era sobre o meu casamento, como que funcionava o meu relacionamento com o meu esposo. E, por incrível que pareça, chegou a afetar até isso. Tanto é que meu casamento estava indo por água abaixo. Pra vocês terem uma ideia, foi uma bola de neve que foi crescendo com todos os assuntos variados. Qualquer coisa que eu fizesse gerava alguma coisa. E isso foi me desgastando num nível que foi me adoecendo cada vez mais. Eu confiei nas pessoas erradas. As pessoas que eu achava certas não estavam nem aí pra mim nesse momento delicado da minha vida. E isso tudo foi só piorando. Só que eu não enxergava isso. Eu achava que, sei lá, em que ponto que eu ia chegar, mas eu nunca enxergava o que algumas pessoas acabavam sempre me avisando, então eu achava que não, é coisa da sua cabeça, enfim. A única pessoa que estava realmente do meu lado, verdadeiramente torcendo para eu me recuperar, era o Douglas. No começo, ele não entendeu nada do que estava acontecendo, até ele mesmo começou a perceber que eu estava ficando irreconhecível, porque eu estava tendo atitudes totalmente deploráveis. E como eu disse, meu casamento começou a ir por água abaixo, cada vez mais ia afundando e afundando. Também foi nessa época que eu comecei a cair em alguns boatos, né? Falavam várias coisas sobre mim e eu era a única pessoa que nunca estava sabendo de nada. Então, quando começou a chegar os boatos pra mim, foi a gota d'água. Eu realmente nunca tinha lidado com aquilo tudo que estava acontecendo comigo, foi algo muito novo e eu fiquei muito assustada e, tipo, não entrava na minha cabeça que aquilo ali estava acontecendo comigo. Só que ao invés de eu lutar contra isso, eu deixava me levar mais uma vez e eu levava pro coração mais uma vez. Naquela época eu fechava muitas parcerias, tanto é que eu já cheguei a fazer uma festa de aniversário para um dos meus filhos à base de parceria e divulgações. E aí entra a história da competitividade, né? Infelizmente começaram a querer me queimar. Toda vez que eu fazia alguma parceria diferente, começaram a me queimar, começaram a falar mal de mim, e eu não entendo até hoje por que isso aconteceu. Pessoas que eu gostava muito começaram a se afastar de mim, começaram a falar mal de mim, começaram a acreditar em muitas coisas que as pessoas faziam. E, gente, isso tudo na época do começo da depressão, tá? Nessa época, eu administrava grupos de venda, então por isso eu acabava fazendo algumas parcerias em troca de divulgação. E sendo assim, eu não era influencer, eu não era youtuber, eu não trabalhava nessa área ainda. Porém, diariamente eu recebia diversos haters. Gente, era o dia inteiro as pessoas enchendo meu saco. E sempre defendendo uma determinada pessoa e eu ficava sem entender o porquê que essa pessoa vinha falar tanta coisa pra mim defendendo alguém que
Eu juro por Deus, eu não consegui entender. Pois bem, infelizmente, esse foi o primeiro ano da depressão. O segundo ano foi um pouco mais pesado, foi em 2019, foi onde as coisas começaram a piorar para esse lado de fofoca, boato, ai, fulano me disse isso, ai, fulano me disse aquilo. Foi aí que eu comecei a entender e que rumo que tudo isso ia chegar. Porém, era um pouco tarde demais. O Douglas estava prestes a sair de casa porque a gente brigava de noite o tempo inteiro e infelizmente a gente falava muitas coisas ruins e como ele ainda não entendia o que estava acontecendo comigo, ele achava que eu estava ficando desleixada, que eu estava ficando preguiçosa e que eu não queria fazer mais nada dentro de casa por pura preguiça. O meu nível de estresse era muito grande e boa parte do tempo ou eu estava dormindo ou eu estava na internet discutindo, debatendo e tentando me defender de tudo que as pessoas andavam falando sobre mim. Hoje eu entendo que muito do que as pessoas expõem, do que as pessoas falam, do que as pessoas te entregam é exatamente aquilo que elas têm a oferecer e não é culpa nossa. Então era basicamente isso que estava acontecendo. Muitas das pessoas que estavam contra mim são pessoas que já discutiram comigo em algum momento, ou que não concordava comigo, ou que simplesmente não gostava de mim por alguma coisa, não sei o que. Enfim, nunca fui atrás de saber. Com isso eu passei a ser muito diminuída, muito xingada, muito inferiorizada a certas pessoas, e isso foi acontecendo e eu fui começando a enxergar ali onde estava todo o erro. E eu precisava fazer alguma coisa para mudar aqui. E foi aí que no final de 2019 eu dei um basta e acabou. Minha vida mudou. De lá pra cá eu comecei a me enxergar, eu comecei a perceber todo o tempo que eu tinha perdido, tudo que estava passando pela minha frente e eu estava deixando passar. Então eu comecei a agarrar todas as oportunidades que estavam na minha frente. Eu reagi de uma maneira que foi tão grandiosa, que muita gente veio me pedir perdão, muita gente veio se redimir, muita gente veio se resolver comigo. Enfim, gente, eu sei que tudo ali mudou a partir do momento que eu olhei e comecei a perceber que eu tinha perdido muito tempo. Eu comecei a agradecer a Deus pela segunda chance que Deus estava me dando. Melhorei como esposa, melhorei como mãe, melhorei como pessoa, adquiri uma maturidade inacreditável e comecei a colher bons frutos, né? Mas eu sei que tem dias e dias e infelizmente no dia desse vídeo eu tinha tido uma recaída, porém já estou me erguendo novamente e tudo tá melhorando de novo. Tudo começa a mudar quando você toma o controle de todas as situações ruins da sua vida. Você tem que bater de frente com as situações ruins. Se tiver que se afastar, se afasta. Se tiver que mudar de lugar, muda de lugar. Se tiver que mudar alguma coisa na sua rotina, muda alguma coisa na sua rotina. Eu só sei que você é a única pessoa que pode te tirar de onde você tá hoje. E foi isso que eu fiz. Eu descansei minha mente e daí eu reagi e eu me tirei de onde eu estava. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.